Oi, gente. Quero explicar para vocês um pouquinho como que funciona uma consulta nutricional, né? Tem algumas pessoas que têm dúvida, né, de como que isso funciona. Então é o seguinte, consulta nutricional com o nutricionista, como que eu costumo fazer no consultório? Eu faço uma anamnese. O que é a anamnese? Eu aplico um questionário, né? Então eu vou ali, ou entrego esse questionário por e-mail ou por WhatsApp para a pessoa me retornar com a devolutiva. E aí nessa anamnese eu preciso entender o que? Os sintomas que o paciente se encontra. Então, por exemplo, se a pessoa tem o intestino preso, se a pessoa tem o intestino mais solto, qual é a frequência, retenção de líquido. Preciso saber se a pessoa tem alguma alergia alimentar. Qual que é o maior problema da pessoa em relação à alimentação, qual a maior dificuldade, se ela tem muita vontade de doce ou não, é mais o salgado, onde ela acha que ela erra na alimentação, fico muitas horas sem comer, ou belisco muito, ou tenho muita fome à noite, se a pessoa tem ansiedade, se essa ansiedade ela é mais voltada para irritabilidade, ou se ela é mais para desânimo, insônia. Os exames de sangue também eu peço na primeira consulta. Se o paciente não tiver nenhum exame de sangue recente, eu peço para ele, eu deixo o pedido para ele fazer e me trazer no retorno. Após isso, eu pergunto qual é o objetivo. Então, depende muito do paciente. Tem paciente que vem no consultório para tratar dor, às vezes de alguma doença autoimune, vamos supor uma doença, uma artrite reumatoide ou uma diverticulite. Ou às vezes o paciente quer emagrecer ou ele quer só ganho de massa, né? Depois disso a gente faz a avaliação física, que é a avaliação antropométrica, na verdade. A avaliação antropométrica, ela inclui a bioimpedância. Depois da bioimpedância, a bioimpedância ela me dá alguns parâmetros, né? Peso, IMC, metabolismo basal, metabolismo energético, a idade metabólica e o risco visceral, se o paciente está com risco visceral ou não, que é quando tem um maior acúmulo de gordura na víscera, né, no abdômen, e isso pode ter um risco de infarto. Eu cruzo com outras informações também que incluem na avaliação antropométrica, que é a fita, né, que é a circunferência. E aí eu faço a circunferência torácica, cintura, abdômen, coxas, braço. E o adipômetro, que é o aparelhinho que mede espessura de gordura. E aí eu jogo na fórmula com o resultado das 7 dobras. Com o adipômetro, ele vai me dar o valor de percentual de gordura total e em quilos de gordura, quilos de massa magra. Eu também aplico ali na hora, faço uma continha para saber qual é o gasto calórico total desse paciente. Em cima desse gasto calórico total é que nós vamos definir o plano alimentar. Então vamos supor que o paciente gaste 1.500 calorias por dia e ele quer emagrecer. Então eu vou ter que aplicar um plano alimentar com calorias a menos do que o que ele gasta. Vamos supor que quer ganhar massa, então tem que ser um plano alimentar acima de 1.500 calorias, um exemplo, né? Então, o cálculo do gasto calórico total, ele é importante para nós definirmos qual vai ser o plano alimentar baseado em calorias. Se o paciente, isso daí eu faço com todos os pacientes, quer ganhar peso ou perder peso, ou se é só para controle de dor, eu preciso saber o gasto calórico para poder definir qual a caloria que ele precisa ingerir. E aí vamos supor que é um paciente que está com muita dor, aí nós vamos estudar qual é a dor, qual é a patologia, ver os sintomas, ver os exames e assim conseguir definir uma estratégia incluindo suplemento, fitoterápicos, shots matinais, chás, bioativos, né? Além do plano alimentar. A consulta leva em torno de 1h30. A primeira consulta, os retornos já são menos, é no máximo 1 hora, né? Porque aí no retorno a gente vai só alinhar o que o paciente conseguiu fazer do plano alimentar, se tem alguma dificuldade, se precisa mudar alguma coisa, né? E alterar. E no retorno na consulta, depois de 30 dias, a gente vai reavaliar novamente com a avaliação antropométrica, ver o quanto que conseguiu atingir do objetivo. É isso, é bastante coisa, né? A consulta nutricional não é algo muito, é só dar uma dieta e pronto, não é assim. Tem bastante pontos a serem observados. Preciso de tempo, 1h30
pelo menos para conversar, entender todos os sintomas, olhar os exames. Às vezes o paciente vem com um bloco de exame, eu preciso olhar, preciso ter tempo para olhar e entender o que está acontecendo com esse organismo. E é isso, explicar um pouquinho para vocês aqui o que é uma consulta nutricional e o que engloba dentro de uma consulta nutricional. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida ainda, comenta aqui que eu respondo aqui para vocês.